Bom, colegas, esta segunda mesa da parte da tarde tem por intuito e intento, sobretudo, oportunizar a participação dos conselhos regionais de psicologia, bem como dos atores parceiros nessa empreitada, na construção e execução das atividades de inspeção. Daí a ideia primeira que a gente teve de estar incluindo os colegas da ponta, dos conselhos regionais, que são aqueles que de fato constroem as parcerias, se articulam e executam as ações. Então a gente achou por bem estar fazendo esse modelo. Bom, eu sou mediador da mesa, mas eu não vou me furtar também estar fazendo algumas colocações bem rápidas e breves. Eu acho que a primeira delas, até a partir daquilo que a gente observou, escutou na mesa anterior, com respeito ali ao recrudescimento das políticas de controle social e penal, do recrudescimento de uma certa psiquiatria conservadora, e também a intensificação de discursos e práticas que cada vez mais produzem e geram essa conexão que a gente costuma dizer, a conexão entre medo, insegurança e, em muitas situações, um verdadeiro horror ao humano, com aquilo que é próprio do humano. Nesse sentido, é importante que a gente faça uma anotação que existe colegas da psicologia e determinadas tendências da psicologia muito contemporâneas, apesar de, em certo sentido, reproduzirem técnicas, vamos dizer assim, bem antigas, aí do século XIX, que vão estar querendo marcar, como diriam muitos, os corações de crianças e jovens em conflito com a lei, dos portadores de sofrimento em conflito com a lei e de, eventualmente, contingencialmente, pessoas que cometem crimes. Então, uma certa psicologia pericial, criminal, que nos preocupa sobremaneira, inclusive aí a partir até desse resgate, desse discurso e dessas práticas lombrosianas do século XIX, ainda muito presentes e atuais. Então, achei por bem estar começando aí fazendo esse reparo e essa constatação. Bom, como eu vou fazer uso da palavra amanhã também, no segundo dia, não vou desgastá-los em demasia e vou oportunizar mais tempo justamente para os colegas. Nesse sentido, eu já abro a fala de imediata para a colega Jane Calhau, do Conselho Regional de Psicologia, presidente da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 5ª Região. Boa tarde. Sou a Jane do Rio de Janeiro, da Comissão de Direitos Humanos, CRT 05. E eu quero agradecer o convite do CFP. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, além dos agradecimentos ao Rafael da Relações Institucionais e a Maria Melo da Ascom. Eu quero agradecer também o pessoal lá do apoio, Eunice, Cleison, Antônio, Ludmila e Zé Carlos, que montaram em poucos minutos um posto do Rio. Eu trouxe as planchas, não sabia que tinha que trazer aqui, eles montaram. Então, muito obrigado. Mais alto, né? Está todo mundo me ouvindo? Agora sim, Mas todo mundo ouviu os agradecimentos? Sim, sim. Então, no início desse ano, em janeiro, procurada pela direção, que tinha recebido um ofício do CFP, falando sobre a inspeção, e me colocando como pessoa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como pessoa que negociaria, que entraria em contato com o CFP para ver se seria possível a gente participar. E chegou muito em cima, pelo menos para mim. Nos interessava, como Comissão de Direitos Humanos e como
CRP, né, participar, pois as bandeiras, né, essas bandeiras antimanicomial e da desinstitucionalização são lutas históricas nossas no Rio de Janeiro, do CRP, e também porque representam, né, duas instituições totais, né, que é o manicômio e a prisão. Então, nos interessava. Tendo pouco prazo para essa preparação, e não tendo eu exatamente uma expertise no assunto, eu socorri imediatamente de Márcia Badaró e de Tânia Conter, que está aqui, não é, para que me pusessem a par. Acho que 2 dias depois eu teria essa teleconferência, me deram por e-mail e por telefone uma aula sobre o assunto, sobre a história dos manicômios no Brasil, sobre a legislação, isso em pouco tempo. Então lá fui eu para essa teleconferência e essa primeira, e conseguimos, felizmente, achamos que havia toda a possibilidade, todo o desejo de participar. Sem esses dois apoios, sem a Tânia, né, sem o apoio da Tânia Conter, consultora do Ministério, tinha sido consultora do Ministério da Saúde, tinha participado desse processo de desinstitucionalização, e da Márcia, né, que foi uma das criadoras do Fórum de Saúde, do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário, muito ligado ao CRP. A gente não tinha conseguido nem, eu não teria conseguido nem participar dessa conferência, e muito menos a gente fazer inscrição. Elas também fizeram reuniões lá no Conselho internamente com pessoas, com entidades que puderam comparecer, também dando com mais tempo a mesma aula que deram para mim. No âmbito do Conselho Regional participaram a OAB do Rio, né? A designada foi a doutora Maíra Fernandes, que indicou 2 pessoas. O doutor Rodrigo Ribeiro, que é representante da OAB no Conselho Penitenciário. E a doutora Tula Nascimento, que infelizmente faleceu há pouco tempo, precocemente, como representante substituta da doutora Maíra na coordenação e acompanhamento do sistema carcerário do Conselho Federal da OAB, eu acho que Conselho Federal da OAB. A promotora pública indicada pela Ampasa foi a doutora Michele Bruno, da Promotoria de Saúde da Região Metropolitana 2, e os demais parceiros foram o Conselho Regional de Serviço Social, a Coordenadora Estadual de Saúde Mental, da Gestão de Saúde Mental do Rio, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, o COREM, que é da enfermagem, né? E 2 representantes de movimentos sociais, Fórum Permanente de Saúde no Sistema Prisional e o Movimento de Luta Antimanicomial do Núcleo do Rio. Pelo CRP, nós fomos, além de mim, como representante da Comissão de Direitos Humanos do CRP, foi o Alexandre Trizan, que é representante do Conselho na Comissão Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, uma representante da COF, Tatiana, uma representante da Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia, no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, e do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Prisional, um também representante. Então, estávamos preparados, achamos que estávamos preparados para a empreitada de verificar se o quadro
No Rio havia mudado, né? Relatos existem, né? Nós temos de inspeção realizada em 2009 pelo Conselho, um grupo de pessoas em 2009, né? Um grupo de entidades, que foi o Conselho de Psicologia, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, Justiça Global e a Associação para a Reforma Prisional. Infelizmente, a gente não constatou avanços, como disse a Cristina. Ao contrário, alguns retrocessos. Mas eu concordo inteiramente com o que ela disse e com o que o Virgílio falou também. Com ela são duas coisas que não é para a gente abaixar a cabeça, é para a gente aumentar a luta e incluir a alegria na luta, né? Porque sem isso a gente não vai para frente. Que ela falou, Cristina, lembrou que isso tudo acontece em ondas, né? Uma onda progressista e aí vem outra onda. Essa está um pouco fascista demais, né? Mas vai passar, né? E o Virgílio lembrou uma coisa, né? Falando, metendo pau nos donos dos clubes, falando das comunidades terapêuticas, falando muito bem, ele lembrou que essa questão, né, que é uma praga também, que é a do capitalismo, também vai passar em alguns séculos, é verdade, mas vai passar. Porque não tem saída, não é? Depois que se come tudo, né, os tubarões vão comendo, vão se transformando em tubarões cada vez mais gordos, vai acabar. Eles vão ter que comer as próprias vísceras, então o capitalismo vai acabar. Não tem... nós não estaremos vivos, mas ele vai acabar. Pois é. A unidade que a gente... então, né, a unidade que a gente escolheu foi a porta de entrada, que era não é o Henrique Roxo, Niterói. Só atende homens, contudo, né, um problema era que a gente só ia ver essa parte, o atendimento aos homens. Supostamente estaria esperando, né, aguardando obras para que pudesse atender as mulheres, porque elas estão no Centro de Tratamento da Dependência Química Roberto Medeiros, que não teria exatamente, né, quer dizer, a princípio seria provisoriamente que eles não teriam um perfil para o atendimento de demandas de medidas de segurança, né, Mas soube-se, tem uma dúvida, eu pesquisei, até agora não mudou, mas parece que há notícia de que o Roberto Medeiros também vai virar de centro para hospital de custódia. Então, não sei se essa questão das mulheres lá vai mudar ou não. Né? Essa é uma das graves situações que podemos constatar, não é? Essa questão que também nos inquieta, né? Afinal, as mulheres vão ficar ali, num centro supostamente de tratamento que também está sendo engordado com internados por ordem judicial para tratamento compulsório. O Roberto de Medeiros teria a característica de atender as emergências psiquiátricas, né? E também custodia os dependentes químicos, e é por isso que existe esse envio, está havendo um envio em massa, né, dessas pessoas que estão submetidas a esse novo tipo de internação, que é essa questão compulsória a partir de uma alteração do Código de Processo Penal, que é a internação de dependentes químicos, independentemente de uma aplicação de uma medida de segurança. Então nós também, pelo Roberto Medeiros, ter uma especificidade de um hospital, né, para emergências psiquiátricas, e por ele estar se deslocando para essa questão dos dependentes químicos, essa questão fugiu um pouco, embora a gente tivesse muita vontade de fazer uma expressão lá, de fazer um trabalho lá, de conhecer melhor essa questão que se alastra, né?
e é extremamente preocupante, que são essas internações, porque aumenta consideravelmente no país essa questão, e nós não temos exatamente o número certo desse número, desses casos, né? Então nós não escolhemos o Roberto de Medeiros e nem o Instituto de Perícias Heitor Carrilho, porque atualmente é o Instituto de Perícias, não é mais um manicômio judiciário, como foi. Contudo, ainda restam 50 internos que estão numa espécie de ala, um pavilhão, um abrigo, como se estivessem abrigados pelos... num momento que a gente estava preparando a visita, a Tânia nos informou que no meio desse processo, essa instituição, o Estado rompeu esse convênio e eles ficaram sem ter notícia como é que eles iam fazer essa desinstitucionalização desses que sobraram. Mas a apoiadora do eixo de desinstitucionalização da Gerência de Saúde Mental, que acompanhou a inscrição, nos informou que essas 50 pessoas, elas elas já estão liberadas, só não conseguem sair de lá porque a família não as quer de volta e não existem residências terapêuticas no estado suficientes para acolhê-las. Essa é mais uma outra situação preocupante, né? A porta de saída no processo de desinstitucionalização. Carência de residências terapêuticas, de acolhimento de parte dos familiares e dificuldades para a continuidade do tratamento nos CAPs do Estado do Rio. A demora também, não é, na realização das perícias, que comprovadamente levam seguramente mais de um ano, com sorte levam um ano, também é uma dificuldade nessa saída. Nós não encontramos exatamente problemas assim específicos, éticos profissionais na área de psicologia, né? Embora os psicólogos que ali trabalhem, são 4 no Henrique Roxo, se deparem com inúmeras situações problemáticas, né? Extremamente preocupantes, e todas estão detalhadas no relatório que nós encaminhamos, né? Por fim, a gente tem a assinalar nessa inscrição uma coisa já sabida, né? Mas indícios visíveis da falência de todo o sistema prisional para cumprimento de medidas de segurança para portadores de transtorno mental em conflito com a lei, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, mas acredito, pelos dados que foram falados aqui nas falas anteriores, é no Brasil inteiro, né? A precarização das estruturas físicas, quer pelo grande e crescente número de internados por decisões judiciais, com crimes de baixo ou nenhum potencial agressivo, ou relacionado ao uso de drogas, não acompanhados de morbidade psiquiátrica. Isso também é uma questão grave. Inúmeras pessoas internadas não, por isso que eu relatei, não tem morbidade psiquiátrica. Foi sinalizado isso, tanto pelo corpo interno do hospital, tanto pelas perícias, e as pessoas continuam lá. Alguns juízes querem que essas pessoas continuem lá. Existe também, né, essa menção a essa dificuldade do CAPS, né, querer trabalhar com essa clientela. Mas antes da gente, digamos assim, culpabilizar os profissionais do CAPS, nós temos que entender também que existe uma falta de estrutura de alguns municípios, deficiências crônicas de pessoal técnico, e isso é uma coisa terrível, a multiplicidade de vínculos trabalhistas, lá no Rio de Janeiro é assim, nos equipamentos estaduais, produzindo os conhecidos efeitos nefastos. Existem unidades que têm todo tipo de vínculo,
né? E algumas só tem aquele tipo de vínculo por OS, né? Então fica complicado. Agora, fim dessa jornada, né, desse estágio regional, e a partir desse seminário, a desconstrução da lógica manicomial, construindo alternativas, e dessa mesa, né, que se chama Relatos da Expressão, Por que a Negação da Cidadania? Eu acho que já ouvimos aqui vários relatos, várias falas que marcaram bem isso, né? Não, essas pessoas estão nesse grupo, infelizmente, que é um grupo que aumenta a cada dia, de excluídos de cidadania. Né? É mais um grupo. E é um grupo totalmente desvalido. Né? Esperamos que o sistema conselhos, o CFP e os regionais, possam construir com os parceiros atuais e com outros parceiros, né, que a gente venha se aliar nos territórios, né, ações eficazes, não só discussões, mas ações. Porque pela amostragem que nós tivemos, nós precisamos discutir com os psicólogos essas políticas públicas nos estados e municípios nacionais e também nos estados e municípios, porque essa atenção, não é, ela é no município, a vida real se dá no município, então é ali que a gente tem que concentrar também essa discussão. Eu teria mais coisas a falar, mas no debate a gente pode ir citando principalmente algumas coisas faladas nas inspeções anteriores, não é? Coisas que parecem assim repetitivas, déjà vu, infelizmente, mas vai mudar, a onda vai virar. Obrigado então pela atenção. Passa a palavra agora ao representante da Ordem dos Advogados, né, do Rio Grande do Sul, Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul. Rodrigo Rosa, Xará. Bom, saúdo a todos e a todas, saúdo os componentes aqui da mesa, agradeço o convite aí dos organizadores para poder vir de alguma forma debater esse tema que reputo ser de muita importância, que vincula situações relacionadas à saúde, relacionadas ao direito, e relacionados, enfim, ao ser humano, que tem sido, de alguma forma, se a gente analisar todos os estados, enfim, fizeram essas expressões, há uma situação muito igual, assim, de descaso, enfim, por parte dos agentes públicos, por parte do Estado, porque é uma matéria realmente que fica muito afastada, enfim, do debate que se tem de propostas, enfim, para resolver problemas da segurança pública, do sistema carcerário. Então, isso acaba sempre ficando à margem de uma discussão séria. Eu sou do Rio Grande do Sul, pertenço à Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, também sou advogado, e eu acompanho muito as expressões que há nos presídios lá do Rio Grande do Sul em especial, e já vi muita coisa nos presídios, enfim, muitas situações de afronta aos direitos, de afronta à dignidade da pessoa humana, mas posso afiançar que o local que mais me assustou, o local que mais me deixou assim perplexo, foi o Instituto Psiquiátrico Forense, o IPF, na qual o Estado simplesmente abandona as pessoas que têm algum problema, algum distúrbio e que eventualmente cometeram algum crime, abandona nesses locais. Quando a gente está num ambiente como aquele, enfim, como é o IPF, e eu acredito que seja também outros locais, a gente se faz muitas perguntas e mais, às vezes a gente pensa para onde correr, o que fazer, e verifica que as pessoas e os agentes públicos não têm, de alguma forma, interesse
em solucionar esse tipo de problema. Eu fico feliz de ver um seleto grupo que hoje aqui representa os seus estados, de poder vir aqui debater sobre esse tema, e não só isso, mas a esperança de que todos, quando retornarem aos seus estados, possam de alguma forma criar discussões alternativas, enfim, do que se hoje e amanhã, enfim, do que já tem sido estudado sobre o tema, possam criar essas alternativas de soluções, enfim, efetivas em cada estado. Né? Bom, a inspeção ocorrida no Rio Grande do Sul, na qual fiz parte também, foi em várias instituições, várias equipes de conselhos que pertenceram, Conselho Regional de Psicologia, tem os colegas que estão aqui presentes, Conselho Regional de Enfermagem, de Farmácia, Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Conselho Estadual de Saúde, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental e a OAB. Então, várias instituições puderam, uma equipe formada por várias pessoas, acompanharam lá no dia 30 de abril, uma inspeção, então, ao Instituto Psiquiátrico Forense. Naquela ocasião, estava havendo uma mudança de troca de direção. A gente pegou um diretor que estava assumindo exatamente no dia 30 e posso dizer, pela uma impressão minha, que ele estava um pouco, não sei se o termo é esse, mas perdido, não sabia para onde que ele iria correr com todo aquele problema que ele estava realmente assumindo. Havia, de certa forma, por parte dos funcionários que ali atendiam a gente, um certo constrangimento, acho que essa é a palavra, porque iriam ver realmente que a gente ia tomar conhecimento de situações altamente degradáveis, onde pessoas eram colocadas. Eu acho que se a gente for num zoológico, a gente tem os bichos, os animais lá muito mais bem tratados do que os seres humanos lá jogados no IPF, na qual acompanhei. Alguns problemas assim, que a gente pode trabalhar aqui nesse curto tempo, acho que 15 minutos, alguns problemas crônicos que eu vou relatar aqui. E aí eu me pergunto, a pergunta do debate aqui era justamente por que a negação da cidadania. Eu acho que a gente, como profissionais, tem um papel muito importante de tentar, de alguma forma, expor, explicar e aproveitar os momentos que a gente tem, de trazer informações também para as pessoas, porque o sistema carcerário, no geral, ele sempre fica aquém, fica jogado. Os políticos não têm interesse de alguma forma tratar do tema, e a gente vê muitas situações, inclusive na própria mídia, de que tem que mais prender e manter preso, e a gente verifica que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo, e as pessoas acham ainda que as pessoas não estão sendo encarceradas. O doutor citava aqui também das situações de muitos presos, hoje colocados no sistema carcerário, que estão lá por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Poderiam muito bem estar em um outro tipo de sistema do que aquele sistema, enfim, em regime fechado, seja prisão preventiva ou cumprindo mesmo pena, mas estão lá. E a gente verifica muitas vezes pessoas primárias estando naquela verdadeira escola que é o sistema carcerário, onde infelizmente a todos é sabido, no sistema, ao menos no sistema de cumprimento de penas, nos presídios, todos sabem que as pessoas têm acesso ao que quiser, e geralmente quem tem um certo poder entre os grupos criminais, vamos dizer assim, essas pessoas têm as maiores regalias que se possa imaginar. O presídio central, por exemplo, lá, que é um dos presídios que tem quase 4 mil presos, um dos maiores e piores da América Latina,
saiu outrora uma reportagem na qual alguns presos tinham geladeiras, ar-condicionado, enfim, todas as regalias que pudessem imaginar, porque o dinheiro realmente, ele, inclusive dentro dos presídios, movimenta e fomenta até mesmo mais crimes, né? Bom, especificamente em relação ao IPF, que a gente acompanhou a inscrição, um problema muito crônico que a gente verificou foi a questão da estrutura. Assim. Claro que o problema da saúde, de falta de médicos, que havia um termo de ajustamento de condutas feito em 2009, inclusive com o Ministério Público, e agora no meio do ano não houve a renovação desse termo, e se não me engano 27 funcionários acabaram sendo liberados, enfim, não houve prosseguimento. Diminuiu ainda mais então, o número de funcionários, então tem um problema sério em relação à falta de médicos clínicos, psiquiátricos, psicólogos, enfermeiros, enfim, uma série de profissionais. Há uma carência muito grande, inclusive da questão da própria segurança. Determinadas unidades tinham um ou dois no máximo agentes da segurança, o que causava inclusive um problema sério na unidade G, por exemplo, que é o alojamento dos drogaditos, enfim. Essas pessoas não tinham acesso a banho de sol, então tu via pessoas lá dentro dos seus locais lá sem poder pegar um sol. Então isso compromete muito, não tenho dúvida, o tratamento. Então, não só essa carência de pessoas para atuar lá no Instituto Psiquiátrico Forense, mas aspectos que chamaram muito a atenção nossa foi relacionados à limpeza e à própria estrutura do ambiente aos quais os pacientes, né, acabam ficando recolhidos. A questão da limpeza nos presídios convencionais, que as pessoas são, enfim, presas e cumprem pena, ela é feita através dos desapenados, dos presos que lá estão recolhidos. E tem o Instituto da Remissão, então cada 3 dias de trabalho reduz lá a pena, e os presos têm inclusive um certo discernimento, acabam fazendo o trabalho de limpeza. Todavia no IPF eram feitas, não havia uma empresa terceirizada, nem empresa, enfim, nem agentes do Estado que faziam essa limpeza, eram feitas pelos próprios pacientes. E aí a gente adentra os locais e verifica que muitos deles estão há horas ou até mesmo dias, né, em cima de uma cama, enrolado num cobertor, e aí se pergunta se essa pessoa não tem condições de sequer cuidar da higiene pessoal, como é que vai cuidar da higiene coletiva. Então se via restos de comida jogadas nos cantos, restos de frutas, enfim, utensílios pessoais e lixos aos montes jogados pelos cantos. Na rua havia também a situação de saneamento, enfim, exposto a todos que ali passavam. Então há uma situação muito crítica assim, relacionada à questão da limpeza e da própria estrutura das alas, enfim, das unidades, que eram unidades, enfim, na qual agregavam ali um número X de pessoas, mas era um espaço coletivo. E esse espaço coletivo não havia situação de que respeitasse, enfim, privacidade de cada intimidade de cada pessoa. Por quê? Porque era um espaço coletivo, tinha uma parede, uma meia parede que separava assim, onde ficava o chuveiro, e as privadas, enfim, tudo aberta, e ali se fazia, enfim, se defecava, se urinava, se almoçava, se jantava, enfim, se fazia tudo junto no mesmo ambiente. Imaginem, acrescentem isso tudo com um cheiro extremamente repugnante. Então, ambientes altamente desumanos para que, enfim, pessoas possam fazer se espera que seja feito um tratamento em relação a elas.
Uma situação que a gente verifica, de repente, como alternativa, hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 30 mil presos, em geral. Vários estabelecimentos prisionais, mas um apenas que trata dos doentes mentais, que é o IPF. Então, para um continente de 30 mil pessoas, tu ter apenas um local na capital que cuida desse ambiente, enfim, dessas pessoas que devem receber então um tratamento de saúde. A situação de uma regionalização, a situação de repente as outras cidades, principalmente as cidades maiores, terem seus espaços de contenção dessas pessoas, e muitas vezes os juízes do interior acabam mandando essas pessoas para fazer o tratamento na capital. Isso acaba, não é tão simples para fazer os laudos, por exemplo, não são tão simples, há uma certa demora. Isso acaba criando então uma questão de espaço, por sua vez vai ficar, enfim, muito maior o contingente de pessoas. Bom, só gostaria de citar uma situação muito importante, fora essa situação que a gente presenciou lá da limpeza e da falta de estrutura, falta de médicos. A gente teve uma decisão do juiz da Vara de Execuções Criminais, que cuida, enfim, do Instituto Psiquiátrico Forense, uma decisão muito humana, na qual ele fez a inspeção, a gente fez 30 de abril, ele fez em junho a inspeção lá também no local, e depois dessa inspeção saiu uma decisão muito importante, na qual interditou de forma parcial o Instituto Psiquiátrico Forense, e ali uma série de medidas devem ser tomadas. Num primeiro momento, a questão da limpeza, de forma emergencial, que fosse contratada uma empresa para fazer esse tipo de trabalho. O Instituto, o IPF, tem cerca de 350 pacientes. Na decisão consta que não poderia entrar mais pessoas, que ficasse então num número razoável de 200 pessoas. Então, a cada 3 que saíssem, apenas uma poderia entrar, até chegar ao limite de 200. A questão estrutural, enfim, kits de higiene pessoal, foi determinado pelo magistrado que fosse atendido esse tipo de situação. Em contato com a Superintendência de Serviços Penitenciários lá do Rio Grande do Sul, infelizmente é tudo uma situação muito burocrática. Falta situações de licitações e se desenrolar todos esses procedimentos para poder contratar empresas. Mas me parece que a situação da limpeza, que era o mais grave, assim, mais gritante ao adentrar lá ao local, isso estaria sendo providenciado já de forma emergencial, conforme a determinação do magistrado. A decisão é importante porque, de alguma forma, coloca luz a uma situação de abandono por parte do Estado, e mais, o magistrado foi muito feliz por colocar que, diante de uma omissão por parte dos agentes públicos, esses poderiam ser responsabilizados pelo crime de tortura. Não há outra palavra que não essa, né? Há uma situação de onde o Estado, um descaso realmente por parte do Estado, de não cumprir das suas obrigações. Os agentes públicos, tratando essas pessoas da forma como estão tratando, devem sim ser responsabilizados pelo crime de tortura. Então se espera que essa decisão que foi feita lá na cidade de Porto Alegre, ela realmente tenha bons frutos e que a gente consiga, de alguma forma, melhorar, especialmente lá a questão do Instituto Psiquiátrico Forense. Okay. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Antes de passar a palavra para a colega Natália Souza, conselheira secretária do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, CRP 21, a gente considera também aí a possibilidade das perguntas, tal qual ocorreram na mesa anterior, de 3 a 5 questões, caso você tenha interesse, já para ir formulando, para a gente agilizar os trabalhos. Passo agora de iniciar a palavra à Natália. Boa tarde.
Bom, primeiro eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, pelo convite do Conselho Federal de Psicologia, e ter essa oportunidade de socializar um pouco da nossa realidade local, né, diante dessas inspeções, que também é o refletido na realidade nacional. Né? Eu estou aqui numa situação um pouco semelhante à que a Jane colocou, viu, Jane? Eu precisei buscar também algumas orientações da memória dos mais velhos, ver um pouco da história, buscar outras referências, porque é uma longa história, mas vamos lá. Então, assim, quando o Conselho Federal, né, em parceria com a ANPAS e com a OAB, nos comunicaram das inspeções e nos mandaram todo aquele manual orientando e articularam as reuniões de como se deveria se proceder, sugeriram que formássemos uma equipe de 10 inspetores. E lá fomos nós buscar esses parceiros, né? Então, assim, a princípio nós buscamos aqueles parceiros mais próximos e, inclusive, que tem aqui são eles, né? Eu vou falar para vocês. Foi a Tereza Raquel, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Piauí. Tivemos uma reunião com os demais membros, mas ela foi quem se disponibilizou para ir no dia. A Edileuza Lima, que é do CRES, representante da assistente social, e também presidente da Rede de Apoio e Suporte em Saúde Mental no Piauí, Amigo Ninho. O Walter da Costa, que também é um militante social da Rede de Apoio à Saúde Mental Amigo Ninho no Piauí. Como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu, Natália Silva, a Carla Jaziel Teixeira, e como membros da Comissão de Orientação e Fiscalização, a Joyce Mesquita, o Jordan Carvalho e a Elisânia Pires. Aí contamos quem nos acompanhou na inspeção, com a promotora de saúde Cláudia Seabra e também seu estagiário na Promotoria de Justiça. Então, assim, gostaríamos muito de ter contato com mais parceiros, inclusive entramos em contato com o Conselho Federal, perguntando se não poderíamos ampliar a quantidade desses inspetores. Aí eles elencaram alguns impedimentos, mas até consentiram, mas aí vieram outros desafios também. Inclusive, já tive a orelha puxada ali por uma colega de trabalho, que é a psicóloga Gisele Martins, que está ali, aquela mulher bonita de terno branco, na terceira fileira à direita de vocês, puxou minha orelha, porque é uma gestora, está na gestão da coordenação, né, da gerência estadual de saúde mental no Piauí, e é uma pessoa muito envolvida com tudo, e puxou minha orelha porque a gente realmente pecou um pouco e não ter se esforçado talvez mais para ter trazido ela para esse momento também, para compor essa equipe, né? Então, assim, queríamos muito também ter buscado mais parceiros como os membros do Conselho de Farmácia, de Enfermagem, de Medicina e da Agência de Saúde, mas não foi possível. Então, eu vou tentar, assim, colocar para vocês. Nós fizemos uma visita em 2 instituições no estado. Uma no Hospital Penitenciário Walter Alencar, localizado na cidade do município de Altos, Piauí, e outro no Hospital Psiquiátrico Adelino de Abreu, localizado na capital Teresina, Piauí. Mas, assim, eu vou pontuar algumas coisas que concordamos ser importante destacar dessas visitas, mas mais importante do que isso, eu queria trazer alguns empecilhos, algumas dificuldades, obstáculos que já foram mencionados por alguns autores e também que nós identificamos durante essa experiência, essa ação, e principalmente, né, se nosso objetivo é discutir e propor, tentei trazer também algumas propostas para tentar facilitar e cutucar todo mundo que sabe o que a gente pode fazer para estar melhorando essa realidade. Então, assim, no Hospital Penitenciário Walter Alencar, considero importante destacar, né, que o que mais chamou nossa atenção na visita foi a estrutura física do local, que estava evidentemente comprometida, com rachaduras, infiltrações, odores desagradáveis, né, provindos do banheiro, situação de colchões também precárias, que inclusive já cheias de ácaro, o que provavelmente esteja relacionado com os índices de tuberculose que nós já conhecemos dentro dos PRES, dentro das instituições, e que é um índice que vem crescendo, segundo dados da enfermagem do hospital,
e que estão relacionados principalmente àqueles transferidos da casa de custódia, né, do município. Além dessa questão da estrutura física também, uma coisa que foi identificada é um pouco do ócio, né, dos internos, dos detentos. Então, assim, não havia programas e projetos desenvolvidos, nem mesmo o projeto terapêutico singular. Por quê? Então, assim, havia uma psicóloga e uma assistente social que haviam sido contratadas há 2 meses na instituição. Então, assim, o que nós temos é apenas um esforço dessas profissionais em estar mudando, modificando essa situação. No tempo também a gente até encontrou uma oficina que estava sendo realizada, mas nem todos tinham acesso. E assim, nós também tivemos informações da direção, né, que o hospital ele tem direito a receber um fundo, mas que esse fundo ele não vai ser recebido. Né, e que há pessoas vivendo há mais de 19 anos no hospital penitenciário. E no momento, acho conveniente destacar que no momento da visita, fomos informados de que estava tudo ok, com medicação e tal, mas sabemos, sabe-se através das mídias, né, de circulação local, que atualmente reuniu-se membros da Secretaria de Saúde, do Ministério Público, para estar discutindo a questão da falta dos medicamentos, que, segundo alguns, vem trazendo problemas que vem se revelando o aparecimento de surtos devido à ausência da medicação. Então, os gestores têm se reunido para ver o que podem fazer para sanar a situação. E um problema vai gerando outro. Com a ausência dessa medicação, o aumento dos surtos, esses detentos eles vêm sendo transferidos para o Hospital Psiquiátrico Aurélio de Abreu, na capital. E no Hospital Psiquiátrico Aurélio de Abreu, nós nos deparamos com uma condição séria. Então, assim, são problemas, obstáculos que vão assim, ganhando também novas configurações, diferentes configurações. Então, e ao mesmo tempo, tudo é um grande paradoxo, vão se mantendo, né? Vão mudando e vão permanecendo, se é que vocês entendem. Lá no Hospital Aurélio de Abreu, o que a gente encontra? Atualmente, segundo dados da mídia local, tem 65 pessoas em condições de aguardando decisão judicial para retornar ao local de origem. Tem apresentado, o hospital vem sendo alertado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Os problemas evidenciados são o uso de drogas, produção de bombas caseiras, armas brancas artesanais produzidas e, mesmo sem ser artesanais, estupros e mortes. Alguns dias após a nossa visita no hospital, no dia 25 de maio, houve uma morte no hospital, no qual um interno que havia sido transferido para o Aurélio de Abreu em dezembro de 2013, recebendo alta em abril de 2014, estava na instituição, estava no hospital até o dia 25, né, até os dias atuais, e já vinha ameaçando cometer algum ato de violência. Então, a direção do hospital alertou por diversas vezes que as autoridades pudessem. Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que existe essa morosidade na justiça e que isso aumenta se tanto também nessas questões. E, assim, eu não posso deixar de ressaltar isso, porque isso é um problema nosso, né? Não é um problema do Piauí, é um problema nosso. Então, assim, eu quero destacar aqui para vocês que, em 2009, de Mensai Liberato, a Cruz de Macedo 2011, eles trouxeram, elencaram alguns pontos, alguns aspectos que talvez se configurem como situações a serem enfrentadas e que estão inseridas nesse campo, como, por exemplo, as distorções no financiamento em relação às ações desinstitucionalizantes, né, a prioridade da remuneração para rotinas voltadas ao cuidado com a doença, cujo alvo é a redução de sintomas,
possibilitando pouca alternativa para ações de promoção de saúde, investimento na autonomia dos usuários. Algumas coisas a gente pode até dizer que avançou um pouquinho, mas outras permanecem ainda. A pouca capacidade do serviço de atenderem à crise, o que acaba reforçando na prática o hospital psiquiátrico como lugar por excelência para esse tipo de demanda. A manutenção da lógica ambulatorial das filas de espera, a dicotomia entre clínica e política nas formas de intervenção profissional, a frágil e efetivação do papel do CAPS como ordenador da rede, acaba ficando com pouco ou nenhuma articulação no território, muitas vezes volta para si, produz novas cronicidades. Então, assim, além do mais, né, que a gente pode identificar, que nós discutimos, as amarras burocráticas também, os processos de trabalho burocratizados, ainda orientados por uma lógica permanente que dificulta a transformação e o avanço nas práticas de saúde mental. Então, assim, muitos profissionais às vezes se queixam, que outros são estrelas, não vou fazer isso porque eu não sou paga para fazer isso. Então, assim, nós somos profissionais do cuidado, do cuidar, né? Então, às vezes, esse estrelismo, que é uma queixa recorrente na discussão de alguns profissionais lá, se torna assim um amargo, um empecilho. Dentre outras dificuldades também, outros obstáculos são os concursos públicos, né, que geralmente os poucos profissionais que atuam nesses sistemas são contratados temporariamente e sabe-se, porque foi admitido, que muitas vezes por indicação política. Os concursos são precários, e o que gera também outros problemas, como os laudos exigidos aos psicólogos que estão mais distantes do contexto mesmo do dia a dia, diariamente ali naquela realidade. Então vão ser exigidos laudos para psicólogos que estão lá em outros espaços. E é basicamente isso. Então, assim, a partir dessas questões que eu estou tentando trazer para vocês, como é que eu vou dizer aqui, que eu estou tentando assim, enxugar, né, um pouco para vocês, o que é que a gente, quando a gente foi convidado para a mesa, né, tem como um título "Por que a negação da cidadania?". Então, assim, eu vou negligenciar um pouco isso, porque nós preferimos ressaltar e reiterar que é digno garantir cidadania, em vez de se perguntar por que a negação desta. Então, nós concluímos que não queremos manter pessimismo, não queremos ser pessimistas. No Piauí nós temos sim muitos exemplos de práticas exitosas, de práticas transformadoras. Então acreditamos sim que nós avançamos um pouquinho, mesmo que seja a parte de formiga, mas nós avançamos alguma coisa e acreditamos que podemos avançar muito mais, que é possível esse avanço. Nós reconhecemos que resquícios negativos permanecem, bem como diferentes configurações indesejadas vêm se revelando. Propomos, né, que a gente possa estar enviando cartas abertas a gestores, sensibilizando o Ministério Público, as secretárias municipais, para estar promovendo essa questão dos concursos públicos, estar trazendo mais profissionais para a área. Mas aí também a gente se depara com outra dificuldade. Nós fizemos um levantamento no Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região, de que existem atualmente 15 psicólogos no estado do Piauí, atuando no sistema prisional brasileiro de modo geral. Desses 15, deixa eu pegar aqui para vocês. Desses 15, 11 são contratados por contratos temporários, precários, 3 são concursados e são cedidas da Secretaria de Saúde do Estado. Muitos trabalham de 8 a 40 horas semanais e recebem um valor salarial de R$ 1.000 a R$ 2.500, e que nenhum tem especialização, tem qualificação para atuar com essa demanda, né, nesse contexto. E daí nós pensamos, por que não também o sistema conselhos não está investindo, não está favorecendo a formação, a qualificação, encontros, seminários que incentivem, né, essa participação social, que oriente mais a classe. Então, não só para os psicólogos, mas para as demais áreas de trabalho.
Cooperação também, é necessário haver uma cooperação mais efetiva das forças jurídicas, sociais e de saúde. Não fazer esse tipo de encontro só para psicólogos, mas trazer os outros parceiros para estarem conversando com a gente, para estarem participando. Acreditamos que superamos também a lógica um pouquinho do mero encaminhamento, porque não é só encaminhar, é você acompanhar continuadamente por esses casos. E é isso, né? Nós trabalhamos com cuidado. E aqui eu vou trazer, nós falamos que um dos entraves, né, colocados pela Admistem e pelo Liberato, foi a dicotomia entre clínica e política, né? E aí a gente lembra um pouco do Ansete, vai falar como é que ele se refere? À clínica peripatética, né, cartográfica. E aí a gente vai tentar trazer isso, em fazer que seja mais do que técnico, uma atitude de intervenção. É isso que o CRP 21 quer propor, quer cutucar em todo mundo, uma postura ético-estética política, onde nossas práticas garantam, porque na verdade não é só os planos, não é só a política como está no papel, mas as nossas práticas garantem ou não o caráter instituinte, o caráter criativo, o caráter errante e acolhedor no serviço. Então, desse modo, encerro minha fala e acreditamos que podemos contribuir eficazmente na produção de territórios subjetivos, né, que visem a cidadania, e chamando a atenção de todos nós, todos os psicólogos e demais companheiros, para o campo das relações e dos encontros que nós acionamos ou tecemos na rede de saúde mental. Obrigada. Obrigado, Natália. Eu estou com uma questão aqui, né? Eu vou dialogar com essa questão e sem a menor pretensão de respondê-la integralmente, mesmo porque os desdobramentos deste momento aqui hoje, né, hoje a culminância deste momento, né, a articulação com os regionais, as articulações nos estados, que são muito importantes para os desdobramentos, o relatório e o seminário. Porque a pergunta é a seguinte: qual agenda os regionais intentam, os conselhos regionais, né, de psicologia, intentam realizar para enfrentar o crônico desrespeito dos direitos humanos nos manicômios judiciários? Eu acho que o primeiro aspecto é dar visibilidade, tornar visível, né, até dialogando aí com a colega e amigo Virgílio de Matos, é tornar visível o invisível. Esse eu já acho que é um primeiro aspecto muito importante. Segundo, os regionais têm autonomia, né, porque o Conselho Federal de Psicologia fez uma articulação, vamos dizer, mais ampla, né, com o Ministério Público e com a OAB, e o Conselho Federal pretende, né, estar realizando audiência pública, no momento que isso for possível, aqui em Brasília, para estar dando visibilidade a essa realidade e estar dialogando também. Mas a gente acha muito importante que, dada a realidade de cada um dos regionais, dos estados, né, que os próprios regionais se articulem com os atores políticos, né, da região e façam um enfrentamento, munidos da experiência de cada um, a partir das visitações e das inspeções, da realidade concreta encontrada nos seus respectivos estados, e possam, por exemplo, realizar audiências públicas, discutir e debater isso. Esse é um aspecto muito importante. O outro que a gente considera relevante também, né, na perspectiva da visibilidade, né, é tentar construir aí estratégias de comunicação, né, a partir das parcerias, junto à mídia e assim por diante. Um outro aspecto importante, o desdobramento, o encaminhamento possível, é o envio do relatório às entidades, aos órgãos, ao Poder Executivo, Judiciário dos estados. Inclusive, alguns regionais se dirigiram ao federal desde o início, e a nossa fala é a seguinte: total liberdade, né? Aqui não tem um Conselho Federal que engessa, né? Nós queremos a construção coletiva, o trabalho em conjunto, que cada um consiga, aí, a partir dos desdobramentos locais, transformar essa realidade. Então, o envio dos relatórios, os regionais
quiserem produzir o próprio relatório regional com os parceiros, isso é louvável, isso é interessante também e pode ser estratégico, né? E dentro de todas essas discussões, o que a gente tem conversado muito também, é que para negar a instituição total é necessário a afirmação da condição de sujeitos, né? Sujeitos, inclusive, capazes de se responsabilizar. E nessa medida, ou neste aspecto, os programas exitosos ou as alternativas já estão postas. Por que não PAI-PJ e PAI-LIM no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim por diante, né? Além aí também de estar precisando melhor um diálogo no sentido da necessidade do financiamento e ampliação dos serviços residenciais terapêuticos nesse sentido também. Vou passar para a colega Jane, ela tem uma questão aqui. Alexandrizando essa pergunta, né? O quanto que avisar a direção da instituição sobre a inspeção a ser realizada pode impactar o resultado da ação? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a instituição não foi avisada da inspeção. Ele continua, dado que muitas vezes presenciamos corredores recém-lavados, muitos pacientes dormindo, medicados fortemente, lençóis e roupas aparentemente recém-trocados e alguns corredores e alas trancadas e ditas como vazias. É verdade. Nós ficamos retidos na sala do vice-diretor, porque a instituição está sem direção há algum tempo, estava. Assim como estava sem diretor médico, diretor clínico, há um ano. Assim como tinha um déficit enorme na tabela dos profissionais oferecidos, dentro dos rigores da lei, dentro daquele estipulado pelos conselhos. Então, nós ficamos retidos ali durante uma hora e algumas pessoas, ficamos fazendo algumas perguntas, queríamos acesso ao quadro de funcionários, uma série de coisas. Enquanto isso, foi providenciada a lavagem dos corredores, mas nada pôde ocultar o fedor de xixi misturado com o número 2, misturado com várias outras coisas, com desinfetantes, assim como falou o Rodrigo Rosa, né, nenhuma privacidade na questão do uso dos banheiros, ventilação, a iluminação, as coisas. As pessoas podem se eletrocutar se quiserem, porque é tudo aparente, a luz é mortiça ainda de dia. As janelas não são janelas, são tipo um basculhante que não tem regulador, é tudo de concreto. Então, se tiver frio, calor, não há regulação possível de ventilação. Então, falou também o Rodrigo Rosa, né, da questão da tortura. É verdade. É verdade, e em 2013 foi feita uma inspeção no Roberto Medeiros pelo Subcomitê de Prevenção da Tortura, vinculado à ONU, e esse comitê fez um relatório onde ele aponta que o Centro de Tratamento de Dependência Química Roberto Medeiros, um dos 3 manicômios que eu falei do Rio de Janeiro, né, é citado no relatório com apontamento sobre tortura. Então, é verdade,
É tortura de vários tipos, né? Por exemplo, lá tem uma pessoa que está lá há 20 anos, que foi conhecido criminoso, foi o vampiro de Niterói, ele foi um assassino em série. Se essa pessoa estivesse no sistema penal, já estaria livre, né? Ele está lá 20 anos e não vai sair, nunca. Então, é uma condenação perpétua, né? Continuando aqui a afirmação de que não é verdade que não existam aprisionamentos, tem demais até, né? Só que lá, por exemplo, tem uma pessoa que está lá internada, que roubou um engradado de cerveja vazio. Tem outro que roubou roupas de um varal. Tem gente que não tem documentação, que já vem da questão lá do Degase, não tem documentação, não tem data de nascimento, nome, não tem nada. São essas pessoas, não é? São esses completamente alijados de direitos. Então, não é verdade, então, Alexandre, não é verdade, eles não foram avisados, né? Mas isso é comum em Barbacena, quando eu participei como perito independente pela Secretaria de Direitos Humanos. Foi uma coisa para a gente conseguir entrar. Eles ficaram nos embromando hora e meia e com jeito do Ministério da Saúde lá dentro, entendeu? É uma coisa. E não conseguem ocultar, entendeu? O que é visível. Podem lavar nos corredores, mas não ocultam o que a gente sabe que tem lá. Eu agradeço aí em nome federal aos participantes da mesa. A gente tem uma questão de fundo aqui, eu estou sofrendo uma certa pressão no cerimonial em função de que há uma outra mesa. As pessoas que eu conheci, não trabalhou na Juliana Moreira, foi um caso muito atípico. Não dá para escutar aqui, então. A gente pode conversar com a Jane, comigo mesmo, né? Pode ser assim, ou já para a próxima mesa, e também será um relato de experiências sobre as expressões em outros estados. A colônia Juliana Moreira é uma colônia. Rodrigo, eu também queria falar. Gente, vocês me desculpem, mas porque a gente tem um horário, tem uma próxima mesa, tem respeito aos colegas que aqui estão, viu? Tá bom? Obrigado.